E aí pessoal, belezinha? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa formulação macroscópica vinculada à descrição das equações de balanço da ferrohidrodinâmica, né? Ferrohidrodinâmica é o nome que a gente dá a essa ciência que tenta descrever o comportamento de fluidos magnéticos que escoam na presença de um campo. Na aula passada, eu comentei basicamente sobre alguns aspectos bem gerais de fluidos magnéticos. Então, eu defini o que era um fluido magnético, falei sobre algumas características desse material, dei alguns exemplos de aplicações de fluidos magnéticos, assim, na indústria, na medicina, etc. E comentei que existiam duas formas principais de eu tentar descrever o que acontece com o fluido magnético. Uma abordagem macro e uma abordagem micro. A abordagem macro estaria vinculada a essa tentativa de descrição do comportamento dos campos de velocidade, pressão, temperatura, magnetização, etc., de um fluido magnético já visto, já pensado como um material contínuo equivalente com propriedades magnéticas. E a formulação micro estaria mais vinculada a essa tentativa de descrição daquilo que acontece na escala das nanopartículas que são usadas para você sintetizar, fabricar, produzir um fluido magnético. Então, na aula de hoje, eu queria focar na formulação macro. Então, vamos dar aqui um título para a aula de hoje. Vamos pôr uma letra aqui grande. E o título vai ser Formulação Macroscópica em FHD. Então vamos começar a aula de hoje, primeiro definindo FHD, porque é uma nomenclatura que a gente não está de fato acostumado. E eu queria começar então a aula fazendo uma distinção aqui, né, entre duas abordagens possíveis que eu posso utilizar para tentar lidar com esse estudo de fluidos que interagem com campos magnéticos. Eu vou ter aqui, eu vou pôr duas cores diferentes, uma linha que eu vou chamar de ferrohidrodinâmica ou FHD. Então, pelo título da aula de hoje, né, vocês já devem ter percebido que o foco vai ser em ferrohidrodinâmica. E eu teria uma outra área de estudo que eu vou chamar de, vou pôr verde aqui, que eu vou chamar de magneto. Deixa eu pôr aqui mais para cima, que eu acho que fica mais bonitinho. Magnetohidrodinâmica, ou MHD. Né? E qual seria a distinção básica? Porque, rigorosamente, né, essas duas coisas são bem diferentes. Qual seria a distinção básica entre ferrohidrodinâmica e magnetohidrodinâmica? Porque isso gera muita confusão no pessoal. Tem muita gente que é, inclusive, assim, especialista em mecânica dos fluidos, tem doutorado em MecFlu e confunde MHD com FHD porque são assuntos muito específicos de pesquisa. Né? Mecânica dos fluidos é uma área muito vasta de produção de conhecimento humana. Então, nem todo fluidodinamicista vai entender as diferenças entre FHD e MHD, mas quando você se propõe a trabalhar com fluidos magnéticos, é importante que você saiba essa distinção. Então, eu separei aqui algumas figurinhas, uma vinculada àquilo que eu chamo de ferrohidrodinâmica e outra vinculada à magnetohidrodinâmica, para a gente deixar a coisa aqui bem definida. Né? O que seria a ferrohidrodinâmica? A ferrohidrodinâmica é basicamente esse estudo, né, do movimento de um fluido que é intrinsecamente magnético. Então aqui eu tenho um ferrofluido ou um fluido magnético, e embaixo eu tenho um ímã permanente que está gerando, né, uma força atuante nesse material, e essa interação de um campo magnético com as nanopartículas desse material vão gerar esses spikes e tal. Eu comentei um pouquinho sobre a física desses spikes no vídeo anterior. Eu vou ver se eu deixo o link aqui nesse canal também para esse vídeo anterior. Mas enfim, a ferrohidrodinâmica basicamente lida com a descrição do movimento de um fluido que é intrinsecamente magnético, tá? E que escoa na presença de um campo externo. A magnetohidrodinâmica, o rolê dela é outro, é um outro rolê. Não tem nada a ver com isso daqui. O que a gente estaria interessado em descrever em magnetohidrodinâmica? Seria basicamente esse estudo
do comportamento de um fluido condutor. Então aqui eu tenho uma solução salina, uma pilha gerando uma corrente elétrica aqui. Se esse fluido aqui é condutor e eu tenho uma diferença de potencial aqui, eu vou ter, né, um movimento de elétrons, de cargas negativas aqui dentro. E se eu, porventura, decido pegar e aplicar aqui um ímã norte-sul, vamos pôr aqui assim, para representar nesse material aqui, esse cara vai gerar um campo magnético e tal, aquelas linhas de indução. E a interação dessas linhas de campo com essas correntes elétricas em movimento aqui dentro do material vai gerar aquilo que eu chamo de força de Lorentz. Então vamos escrever aqui para deixar a coisa documentada. Aqui dentro eu vou ter, vamos pôr de verde também, uma espécie de uma força de Lorentz nesse material, né? Que é aquela força que a gente vê em cursos de eletromag e tal. Eu tô achando massa usar essa canetinha verde, velho. Que ela vai ser proporcional a esse produto vetorial entre J e B. O que seria J e B? Esse cara seria uma densidade de corrente elétrica. Então, opa, não consigo mexer nesse cara, então vamos dar um Ctrl Z aqui. Vamos escrever com a mão mesmo, não importa, mesmo que fique tremido. Esse cara seria então uma densidade de corrente elétrica vinculada a esse movimento de íons dentro de um fluido condutor, e esse J seria um campo induzido pela presença desse ímã aqui que vai interagir com o material. Nesse contexto de magneto-hidrodinâmica, né, o que gera qualquer tipo de perturbação no movimento do fluido pela interação do campo magnético com essas cargas elétricas vai ser uma força de campo. A gente faz uma distinção muito clara na mecânica dos fluidos entre forças de campo, que são diferentes daquilo que a gente chama de forças de superfície. Essa distinção é importante porque ela está bem no cerne da diferenciação entre ferrohidrodinâmica e magneto-hidrodinâmica, tá? Então vamos circular aqui só para ficar bonitinho. Então no caso de MHD ou magneto-hidrodinâmica, eu vou ter uma força de Lorentz vinculada à interação dessa densidade de corrente elétrica com esse campo induzido pelo ímã e que vai gerar forças de campo dentro do material. Então MHD tem a ver com forças de campo, força de Lorentz. Em ferrohidrodinâmica, o que eu vou ter vai ser uma modificação, vamos colocar aqui de vermelho, no tensor de tensões do material. Então eu mudo a microestrutura do material de tal sorte que eu vou mudar o tensor de tensões do meu material em função da presença, da existência dessas partículas magnéticas. Essa é a primeira parte da aula de hoje, a distinção entre FHD e MHD. Essas aulas vão ter ênfase em FHD, tá? Então a minha linha de pesquisa e o objeto de estudo, o assunto das aulas vinculadas a esse mini curso aí online que eu decidi gravar de fluidos magnéticos vai ser em FHD. Pois bem, vamos começar então a organizar a produção, a construção desse discurso científico vinculado a essa formulação macroscópica das equações de balanço em FHD. A aula de hoje vai ser uma aula basicamente informativa. Tá? Então eu não pretendo aqui dar todos os detalhes da modelagem matemática dessa formulação macroscópica das equações de balanço em FHD, porque esse rolê é um pouco intenso, bastante extenso, isso envolve um monte de artigo, um monte de gente que há muito tempo está trabalhando em cima disso, mas eu queria pelo menos organizar esse assunto de uma maneira clara com vocês aqui no vídeo de hoje.
tá? Então, vamos lá. Como que a coisa começa pra gente, né? Tudo começa, a nossa fonte de inspiração, o ponto inicial, vão ser princípios físicos fundamentais ou leis. Então, leis da física vão servir como fonte de inspiração para que eu comece a tentar mapear as equações vinculadas a esses princípios que vão ser utilizadas para eu poder propor um modelo matemático que descreva de maneira acoplada e fisicamente consistente como esses campos hidrodinâmicos e eletromagnéticos vão se relacionar. Ou seja, como as variações no espaço e no tempo de campos hidrodinâmicos, então velocidade, pressão, campos térmicos, temperatura, por exemplo, energia interna, e campos eletromagnéticos, como magnetização, campo aplicado, vão se relacionar variando no espaço e no tempo, usando como estudo de caso o movimento de um fluido magnético que se movimenta, que escoa na presença de um campo externo. Então, exemplos de princípios fundamentais que vão ser utilizados na minha descrição. Um deles aqui é o princípio da conservação da massa, que vai levar à minha equação da continuidade, que expressa numa formulação diferencial, isso quem fez algum curso de mecânica dos fluidos na graduação vai saber, é dada pela seguinte equação diferencial parcial. A variação parcial no tempo do campo de massa específica somada ao divergente do produto entre o campo de massa específica pelo campo de velocidade é zero. Então aqui eu tenho ρ, que é uma função do espaço e do tempo. Eu tenho v, que é uma função do espaço e do tempo. Esses caras vão ser campos. ρ é massa específica. Só para fazer aqui uma legenda e deixar a coisa mais ou menos organizada. E v é o meu campo de velocidade. Esse símbolozinho aqui embaixo eu uso para falar que v é um vetor, tá? Diferente de ρ, que é um escalar, que é uma massa específica, né? Ainda em termos de uma legenda que eu acho que é importante, né? X é o vetor posição, então representa espaço. O ponto do espaço no qual eu quero saber ali qual que é o valor da massa específica, né? Em relação a um observador inercial, euleriano, de laboratório, que está aqui parado, observando o escoamento e quer descrever esse movimento. E T é uma das coisas mais difíceis do ser humano de entender, que é o tempo. O grande mistério de todos os filósofos de todos os tempos, o que é o tempo. Enfim, essa aqui seria a equação da continuidade, que expressa esse princípio físico fundamental, né? Veja que interessante, né? Eu poderia falar em palavras esse princípio, né? Eu não consigo criar nem destruir massa, porque é isso que esse princípio fala. Mas eu consigo usar uma série de processos lógicos, dedutivos, argumentativos para expressar isso através de uma equação diferencial parcial. Eita porra, tá pegando fogo aqui, alguma coisa explodiu. Deve ser alguma lâmpada, mas enfim. Vou dar o resto da aula no escuro. Bom, essa é a equação da conservação da massa que expressa esse princípio aqui em termos de uma equação diferencial parcial. Um outro exemplo de um princípio físico fundamental que eu vou utilizar também para descrever o movimento de um fluido magnético é a famosa segunda lei de Newton. Sir Isaac Newton, né? Também conhecida como o princípio de balanço de quantidade e movimento. Esse princípio, quando expressa uma versão diferencial, ele vai levar à equação de Cauchy. Isso já num contexto de um meio contínuo. O que é essa equação de Cauchy?
ela vai falar basicamente o seguinte: seria uma outra forma, um pouco mais sofisticada, de eu falar que o somatório de forças que atuam num corpo material é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo, ou massa vezes aceleração. Só que isso para a gente, da mecânica dos fluidos, não é muito interessante, porque a quantidade de corpos materiais que eu tenho ali num pedaço qualquer de fluido é gigantesca. Eu tenho muitas partículas fluidas com muitos graus de liberdade, né, que podem translacionar, rotacionar, se deformar. E é muito difícil eu descrever individualmente cada partícula. É muito mais conveniente para a gente, da mecânica dos fluidos, usar uma linguagem de campo para ter uma equação diferencial parcial contínua que represente esse princípio físico, a segunda lei de Newton, numa linguagem euleriana de campo. Essa equação é a equação de Cauchy, que é deduzida em cursos de mecânica dos fluidos. É importante falar que a aula de hoje é uma aula mais focada para o aluno que tem algum conhecimento básico de mecânica dos fluidos, né? Fez pelo menos um curso de MEC-Flu 1, MEC-Flu 2 na sua graduação em engenharia mecânica. É claro que eu tento ser aqui informativo, né, para que pessoas que não estão vinculadas a esse contexto possam ali absorver alguma ideia, né, alguma coisinha ali, mas a ênfase dessa parte aqui da aula é mais para alunos de engenharia, tá? Então a equação de Cauchy, ela é representada através da seguinte equação diferencial parcial. Eu tenho ρ ddt de V, isso aqui seria a derivada material, esse símbolozinho, então d dt é que eu chamo de derivada material. Material tem a ver com matéria, então isso aqui representa como um pedaço de matéria que está ali perdido no meio de um escoamento percebe alguma coisa vinculada a si próprio variar no tempo. No caso aqui é a própria velocidade, então isso aqui seria tipo a aceleração, a variação no tempo da velocidade percebida por uma partícula fluida. Esse ρ dv dt seria o massa vezes aceleração da segunda lei de Newton, só que massa por volume, então massa específica, tá? O lado de cá, da equação de Cauchy, vão ser as forças que atuam na minha partícula fluida. Essas forças elas vão ser expressas em termos de grandezas físicas um pouquinho diferentes daquele Fzão que a gente está mais acostumado quando o contexto é um corpo material e não uma partícula fluida que escoa. Eu teria aqui o divergente do tensor de tensões mais a força de campo gravitacional. Tá? Então esse cara aqui é o tensor de tensões do material. Esse aqui é o grande rolê da ferrohidrodinâmica. Esse G aqui é a aceleração gravitacional. Então seria a força-peso, né, por unidade de volume de um elemento fluido. Esse cara aqui, o divergente de sigma, estaria vinculado às forças de superfície por unidade de volume que atuam numa partícula fluida e dependem desse tensor de tensões do material. E esse ρg seriam as forças de campo, tá? E aí eu teria outros princípios, né, fundamentais vinculados à descrição contínua do movimento de um fluido, magnético ou não, como por exemplo a minha primeira lei da termodinâmica. Essa lei estaria mais vinculada a uma tentativa de eu descrever o campo de temperatura, por exemplo, de um material. Esses três princípios aqui já são suficientes para que eu consiga expressar... tá difícil desenhar com essa canetinha aqui, deixa eu apagar um pouquinho aqui, para eu pelo menos expressar toda a mecânica dos fluidos, que eu vou chamar de clássica. Seria basicamente isso que a gente aprenderia num curso de mecânica dos fluidos, só que num contexto de fluidos magnéticos, esses princípios sozinhos não são suficientes para eu descrever essa realidade física. Eu vou precisar apelar
para outros princípios. Além disso daqui, dessas leis, eu vou ter que olhar também para as equações de Maxwell, que estariam mais vinculadas, né, a essa teoria do eletromagnetismo, teoria eletromagnética. Então, eletromagnetismo. Pois bem, são as leis, os princípios nos quais eu vou me inspirar para tentar propor um modelo matemático unificado que venha descrever isso daí. O grande lance, velho, da ferrohidrodinâmica, né, que complica a nossa vida e que é objeto de muita discussão pra gente, é esse cara aqui, velho. O tensor de tensões do material. Por que essa coisa aqui pra gente é complicada? Pelo seguinte motivo. Se eu estou num contexto de um fluido viscoso, não magnético, então vamos assumir aqui fluidos newtonianos, ou seja, um fluido que é descrito pela lei da viscosidade de Newton. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui, selecionar e levar ele um pouquinho mais para cá. Para um fluido viscoso não magnético newtoniano, a gente conhece já há um tempinho a expressão para o tensor de tensões desse material, né? Esse sigma ele vai ser dado por uma componente isotrópica. Isso aqui é a pressão, esse P, pressão. Esse I é o tensor identidade. Então, na minha diagonal, né, do tensor de tensões, esse cara menos PI vai ser menos P, 0, 0, 0, 0, 0, menos P, 0. Tá horrível minha letra, mas enfim, é isso daí. Eu teria componentes na diagonal vinculadas às tensões normais, e esse sinal de menos para falar que são tensões normais compressivas, porque essa é a natureza da pressão, né? Um fluido não pode ser tracionado, eu não consigo pegar água e tracionar, mas eu posso comprimir a água, pressurizar ela por uma bomba, enfim. Então o termo isotrópico desse tensor de tensões para um fluido viscoso não magnético é manjado, é menos P identidade. Eu teria aqui mais 2 eta D. Esse eta seria basicamente a viscosidade do material, ou viscosidade dinâmica de cisalhamento, que estaria associado às tensões tangenciais. E esse D, ele é o tal tensor taxa de deformação, né? A expressão para ele é essa daqui, ó, D, ele é a parte simétrica do tensor gradiente de velocidade, ele vai ser um meio do gradiente de V mais o gradiente de V transposto. Eu consigo chegar nesse cara por argumentos puramente cinemáticos, tá? Pegar uma partículazinha fluida lá, retangular, imaginar um shear, desenhar ela deformando, virando um losangulozinho, usando argumentações geométricas daqueles ângulos e tal, eu consigo chegar nesse cara aí tranquilamente. Se eu pego, esse aqui seria um modelo proposto por Navier e Stokes para um fluido incompressível, que seria o nosso contexto, porque fluidos magnéticos são líquidos, então a compressibilidade para a gente ela não é relevante, a gente assume materiais incompressíveis. Se eu pego, vamos voltar aqui rapidinho, na equação, opa, fiz uma seta aqui, nada a ver, na equação de Cauchy, que está aqui, e tiro o divergente desse tensor de tensões, então se eu tiro o div de sigma, esse modelo aqui, eu vou ter menos o gradiente do campo de pressão, mais eta laplaciano de V, assumindo incompressibilidade, porque o div desse grade transposto vai dar o grade do div, mas o div é zero porque é uma consequência
dessa equação aqui, que no limite incompressível, no qual ρ não varia, né, esse cara é zero, esse ρ sai para fora, então div de v igual a zero seria a equação da continuidade, no caso incompressível. Se eu tiro o divergente desse d, o div do grade de v vai dar o laplaciano e o div do grade transposto vai dar o grade do div. Tá? Você pode provar isso de diferentes maneiras, enfim, eu gosto de usar notação indicial, mas enfim, não vou entrar em detalhes aqui dessa parte newtoniana porque eu acho que ela é boring e não tem a ver com a aula de hoje. Inclusive eu desenhei uma linha aqui que eu não sei como tirar, enfim, foda-se, é isso aí. Pois bem, então se eu considero um fluido viscoso não magnético, newtoniano, incompressível e tal, a equação do movimento para esse cara ela vai me dar alguma coisa do tipo assim, ρ dv dt igual a menos grade P mais eta Laplaciano de V mais ρg. Então, bacaninha. Isso daqui para um fluido não magnético. Isso aqui é a mecânica dos fluidos clássica, tradicional, que a gente está já acostumado, está bem consolidado e tal. Não é o objeto assim principal dessas aulas. A gente está aqui para falar de fluidos magnéticos, né? Então a grande pergunta que a gente tem que se fazer, num contexto de fluidos magnéticos, eu vou até pôr bem grande aqui, porque essa pergunta é fundamental, vou pôr bem grande em vermelho, assim, bem no centro, assim. A pergunta é: como modelar o tensor de tensões de um fluido magnético? Essa pergunta fundamental da ferrohidrodinâmica, tá? Pergunta chave. Vamos pôr ela bem no centro aqui da tela, porque ela é bem relevante. Bom, vou até beber uma água aqui antes de falar um pouquinho sobre isso. Agora eu vou fazer uma pausa assim na escrita e queria falar um pouquinho mais. Vou até ver se eu consigo aumentar aqui a tela para entrar em maiores detalhes sobre isso daqui. A questão é a seguinte, o tensor de tensões de um material, ele descreve basicamente o estado de tensão atuante num material. É claro que as tensões mecânicas que atuam no material, elas vão depender de como você está tentando deformar esse material. Né? Então você pega, por exemplo, eu sempre falo isso em sala de aula, assim, imagina que você é um homem das cavernas, você não tem nenhum conhecimento matemático, físico, teórico, de mecânica dos materiais e você quer fazer uma cabana para você, uma barraca para você, um abrigo para você dormir. E aí você fala, pô, vou pegar então e vou tentar construir a minha cabana com os materiais que eu tenho aqui disponíveis. Você vai lá andando pela floresta e tal, e você encontra um pedaço de bambu e você fala, bom, eu tenho esse pedaço de bambu aqui, será que ele me aguenta? Será que ele é resistente? Né? Será que se eu fizer a minha cama com isso eu vou cair à noite, ela vai quebrar? Então você vai tentar averiguar a resistência mecânica desse material. Como que você faria? Essa é uma pergunta, né, importante, assim. Eu acho que intuitivamente você pegar esse pedaço de bambu e tentar quebrar esse cara, né? Você ia aplicar um esforço nele e você ia tentar ver como que ele iria se deformar em função dessa tentativa de aplicação de um esforço ali. Tá. Então, o que caracteriza um material é justamente a sua relação tensão-deformação. Então, a equação que modela sigma, que é o tensor de tensões do material, é uma equação que busca relacionar tensão com deformação. A questão é que fluidos são materiais que não têm um estado de referência, né, uma memória muito bem definida. Você pega, por exemplo, a água e você faz uma bolinha de água aqui, põe na mesa e você solta a tua mão,
essa bolinha de água não vai lembrar que era uma bolinha de água, ela rapidamente relaxa. Né? Ela adquire quase que instantaneamente a forma do recipiente. Né? Não chega a ser instantâneo, assim, existe uma escala de tempo desse processo físico, a gente chama de tempo de relaxação do material. Né? No caso da água, isso é da ordem de 10 a menos 12 segundos, então é muito rápido, assim, pra gente é quase zero, então a gente fala que é instantâneo. Pois bem, como um fluido não tem memória, a princípio, a menos que seja um fluido viscoelástico, aí teria um pouquinho de memória, mas enfim, num contexto geral, são materiais desprovidos de memória, eu não consigo estabelecer um estado de referência. Então, quando eu aplico uma tensão num fluido e solto a tensão, ele meio que continua se deformando. Né? A gente define assim um fluido da seguinte maneira, seria essa definição eu já vi em vários livros já, né? Um fluido é um material que se deforma continuamente, essa palavra é fundamental, continuamente, sobre a ação de uma tensão tangencial qualquer. Então não faz sentido falar em deformação para um fluido. Eu falo então em taxa de deformação. Por isso aquele tensor D, tensor taxa de deformação, porque é um fluido. Então essa relação entre tensão e taxa de deformação para um fluido é o que vai levar a uma equação para sigma. Esse tipo de equação eu chamo de equação constitutiva, porque tem a ver com a constituição física do material. Né? Dependendo de como esse material se organiza internamente, da sua constituição microestrutural, eu vou ter uma ou outra equação possível para sigma. O que é importante você saber disso é o seguinte: as equações constitutivas elas são mais propostas do que deduzidas formalmente. Eu consigo até apresentar um processo razoavelmente sofisticado, elegante, de dedução formal matemática, de equações constitutivas, mas são sempre processos que se inspiram em algum tipo de empirismo. Né? Que nem, por exemplo, Navier-Stokes, esse tensor de tensões para um fluido newtoniano, eu consigo deduzir ele a partir da lei da viscosidade de Newton. Mas eu uso a lei da viscosidade de Newton como uma fonte de inspiração, que é uma construção empírica em algum nível. Tá? Então, a gente esbarra nesse problema no caso de um fluido magnético. Né? Como encontrar uma equação constitutiva para um fluido magnético. Então, agora eu acho que eu posso fechar isso daqui. Eu vou até deixar minha cara um pouco fora aqui, não importa. E vou puxar o seguinte, ó. Como modelar esse cara aqui? Outra pergunta que pode se derivar dessa daqui, né, que eu acho que é colocar a mesma pergunta, só que em termos mais formais, a partir daquilo que eu acabei de falar. Minha cara apareceu aqui de volta, eu não sei por que isso acontece, mas enfim. Qual a equação constitutiva mais apropriada para se descrever um fluido magnético? Essa pergunta é importante. Vamos... Será que se eu fizer aqui ele vai diminuir a letra? Não, né? Porque eu teria que selecionar. Diminuiu, massa. Então essa seria a pergunta fundamental. Qual é essa equação constitutiva? E aí a grande verdade é que esse negócio é um rolê um pouco mais complicado, né? Eu pretendo dar uma aula só sobre isso, porque tem muita coisa para ser dita sobre essa pergunta. Mas, para fins de informação, o que eu posso já antecipar para vocês é o seguinte, que uma equação constitutiva para um tensor de tensões num fluido magnético, ela vai ter a componente newtoniana. Então eu vou chamar isso aqui de contribuição newtoniana mais uma contribuição magnética. Essa contribuição newtoniana é Navier-Stokes, tá? Que é isso daqui, ó. Esse cara aqui. Esse aqui seria o tal do sigma newtoniano. Posso até colocar aqui agora um nzinho aqui, ó. Tá?
E aí leva essa força de superfície, menos grade P, mais eta laplaciano de V e tal. E a questão é, né, como modelar essa contribuição magnética. Existem alguns modelos possíveis para isso. Essa é na verdade, essa é meio que uma open question ainda, tá? A gente ainda está tentando aprender isso direito, discutir e tal, né? O que eu posso já antecipar para vocês? Posso falar o seguinte: você pegar esse livro aqui, ó, que é o livro do Rosenzweig, esse livrinho aqui chamado Ferrohidrodinâmica, lá existe, acho que é o único livro, texto mesmo, ou o principal, assim, não vou falar que é o único, mas é o principal livro-texto dessa linha de pesquisa, que já existe há algum tempo, está bem organizado e tal, escrito pelo professor Rosenzweig, né? Nesse livro, ele apresenta uma dedução de uma coisa conhecida pelos físicos, que a gente chama de força de Kelvin. Essa dedução, ela se baseia nessa representação aqui esquemática. Deixa eu diminuir isso daqui. No qual eu idealizo, opa, foi mal, um pequeno dipolo magnético, então uma barrinha aqui numa forma qualquer, com polo negativo e positivo, então menos ρS, mais ρS. Esse ρS, na verdade, é uma densidade superficial de polo, então tem que usar essa área do dipolo AD, dessa seção transversal aqui, para ter uma carga magnética equivalente nesse ponto do espaço, e uma outra aqui. A gente comentou naquela aula 1 sobre fluidos magnéticos que a menor unidade magnética é um dipolo, então teria um polo positivo, e um negativo. E a gente assume que existe um campo magnético H, então esse H é um campo magnético aplicado nesse dipolo, então seria um campo aplicado. E que existe uma variação desse campo magnético, um ΔH0, ao longo da direção do dipolo D. E assim, usando algumas argumentações que eu não vou entrar aqui em detalhes, a gente consegue mostrar, isso está no livro do Rosenzweig, que essa força, que eu chamo de força de Kelvin, vinculado à força que esse dipolo vai experienciar por ter uma magnetização e estar sujeito à ação de um campo, ela vai ter a seguinte cara: essa força magnética por unidade de volume, ela vai ser igual a μ0. Esse cara aqui é a permeabilidade. Tá muito ruim minha letra, né, velho? Tá parecendo quinta série. Permeabilidade magnética no vácuo. Isso aqui é uma constante física. Esse cara vale 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro, que multiplica a magnetização do material e escalar o gradiente de campo. Então, isso daqui é uma coisa que o pessoal já sabia há algum tempo já. A força magnética por unidade de volume que um material magnético, um ímãzinho ali, vai sofrer por ter uma magnetização e estar sob a ação de um gradiente de campo, vai ser isso daqui. O que o pessoal começou a tentar esboçar para poder chegar e propor uma equação constitutiva para o tensor de tensões magnéticos? Ele fala, opa, se eu conheço a força magnética atuando ali no material magnético e sei que ela é igual a isso, a pergunta é, qual seria o tensor de tensões cujo divergente vai me dar essa força de Kelvin? Foi a primeira tentativa de esboçar um modelo constitutivo para esse cara, né? Eles se inspiraram na equação de Cauchy, porque se eu olho para a equação de Cauchy, que está aqui, ó, e sei, né, que ela expressa a segunda lei de Newton, que é um princípio de balanço de quantidade de movimento, e sei que as forças de superfície internas ali atuantes no material
vão estar vinculadas a um tensor de tensões e é o divergente desse cara que vai me dar essa força, tentaram fazer o caminho inverso para descobrir qual seria o tensor de tensões magnético. Se eu conheço a minha força de Kelvin e sei que ela vale isso daqui, qual que é o tensor cujo div vai dar isso? Então essa é a pergunta. E aí chegaram no modelozinho para esse cara, que é o seguinte, é menos μ0 h ao quadrado sobre 2i. Esse cara aqui a gente chama de uma pressão magnética, porque é a parte isotrópica do tensor magnético, mais aqui a gente tem BH. E esse B aqui é o tal do campo induzido. Aí vamos falar rapidamente sobre esse cara aqui, o campo induzido. Ele vai ser definido como μ0 m mais h. Isso é muito importante, né? Então, se a gente olha para essa equação aqui, vou botar bem grande, B igual a μ0 m mais h, e esse cara é o campo aplicado, esse cara é o campo de magnetização, uma coisa fundamental em ferrohidrodinâmica, magnetização, e esse cara aqui é o campo induzido. A gente percebe o seguinte, que o campo que vai ser induzido, quando eu pego um ímã e aplico no material magnético, vai estar associado a uma soma, né, a uma contribuição do campo que foi aplicado, mais do seu campo de magnetização. Né? No vácuo, esse cara é zero, então é só μ0h, o campo induzido. Pois bem, esse modelo aqui é só um modelo possível para o tensor magnético, existem outros, porque ele vem de uma argumentação muito ingênua, né? Eu tenho uma força específica ali que atua no material magnético, não necessariamente é a única força de superfície que vai atuar nesse cara ali, e eu sei que vai ter algum tensor que se eu tirar o div vai dar aquela força, e aí propõe um modelo constitutivo inicial para esse cara que vai me dar força de Kelvin. A questão é que existem outros modelos e várias argumentações físicas complementares a esse modelo inicial que vão construindo um discurso mais interessante em ferrohidrodinâmica. Eu não quero que essa aula fique muito extensa, então eu já vou começar a preparar aqui um desfecho para a aula de hoje. Eu pretendo em próximos vídeos dar uma aula só sobre o tensor de tensões de um fluido magnético, porque eu acho que é importante isso para que a gente entenda esses detalhes todos. Tá? Essa aula de hoje ela é mais informativa para que eu entenda os conceitos que estão associados à produção desse discurso. Mas fato é que, independente do modelo constitutivo que eu venha a utilizar para modelar o meu estado de tensões de um fluido magnético, a minha equação do movimento ela vai ser o seguinte, eu posso colocar aqui já. Equação do movimento para um fluido magnético, que é a equação de Cauchy com um tensor de tensões apropriado, ela vai ser ρ dv dt igual a menos, muito feio esse cara aqui, eu não sei fazer um triângulo, vai, ficou melhor, menos grade P mais eta Laplaciano de V mais ρ G mais alguma coisa aqui que eu vou chamar de um funcional vetorial de M e de H. Então, independente do modelo constitutivo que eu venha a usar para modelar esse estado de tensões de um fluido magnético, eu vou ter um termo na equação do movimento
que vai ser responsável pela determinação dos campos de pressão e velocidade de um ferrofluido que escoa sob a ação de um campo, que vai ser dependente do campo que você aplicou. Então esse aqui é o campo aplicado. Então eu tenho que saber a cara do campo magnético aplicado no material. Isso não é tão complicado assim. Mas eu tenho uma coisa um pouco mais complicada, que é a necessidade de ter que conhecer, vamos um pouquinho nessa cor aqui, o campo de magnetização. E aí, esse campo de magnetização, para eu conhecer, eu vou precisar de equações extras. Eu vou ter que ter uma equação evolutiva do campo de magnetização. Isso aqui também é um rolê grande que é assunto para umas 2 ou 3 aulas. Então, só para a gente fechar a aula de hoje, para vocês terem noção mais ou menos de como a gente vai ter que ir atrás dessas informações e como elas são novas ainda e tal, eu separei, cadê aqui meu mouse? Alguns materiais, alguns artigos recentes, né? Eu tenho um artigo aqui do pessoal lá do MIT, né? Effects of spin viscosity on ferrofluid flow profiles in alternating and rotating magnetic fields, que é o Rinaldi usando lá do MIT, no qual eles têm assim essa discussão toda. Aqui a equação de Cauchy, né? Esse aqui é o divergente do tensor de tensões. Esse cara seria uma força de campo, body force density field e tal. E aqui eles falam, né, sobre equações constitutivas para modelar esse cara, citam a força de Kelvin, mas percebam aqui, ó, uma equação para magnetização evolutiva, né? Mas aqui eles já falam sobre outras questões, ó. Esse aqui já é um modelo totalmente diferente daquele modelo inicial proposto pelo Rosenzweig no livro dele, vinculado à força de Kelvin, no qual tenho coeficientes extras de viscosidade de vórtice. Enfim, a coisa ela vai ficando mais complicada, assim, envolve um estudo das escalas de tempo de relaxação magnética do material e a coisa vai se complicando. Eu tenho aqui um artigo também, ó, do Rinaldi, do MIT também, que é um artigo que eu acho super legal, do Rinaldi e do Brenner, né? No qual ele pergunta, o tensor de tensões de Maxwell é um tensor fisicamente objetivo de tensões de Cauchy, né? No qual ele discute se de fato existe um tensor de tensões e é dali que eu deveria tirar a força de superfície, ou seria uma força de campo, né? Body versus surface forces in continuum mechanics. Veja que até hoje mesmo existem pessoas que estão discutindo se eu vou ter um tensor de tensões magnético mesmo, se esse cara vai ser modelado via força de campo. Então é uma discussão longa que está em andamento, né? A gente tem artigos aqui, ó, do Chiliomis mais recentes, no qual ele comenta sobre esse efeito magnetoviscoso, porque também tem um negócio muito interessante, quando você pega um fluido magnético e aplica um campo nesse cara, você gera um alinhamento das nanopartículas na direção do campo, né? Vai ser gerado ali no material um torque magnético de interação campo-partícula e esse torque vai querer alinhar as partículas na direção do campo. E aí isso gera uma necessidade do cisalhamento, do shear, de colocar um pouco mais de energia para poder desalinhar essas partículas, essa direção, e fazer com que elas girem na direção da vorticidade. Então você tem um incremento ali da viscosidade. E viscosidade tem a ver com tensão. Então essa relação dessa orientação das partículas numa direção com tensões extras, ela está linkada ali, ou seja, a magnetização do material, que tem a ver com essa polarização, com essa média da orientação dos dipolos numa direção de um campo, também está associada com o estado de tensões do material. Então essas discussões envolvendo tensor de tensões e campo de magnetização, elas estão presentes na literatura científica atual da ferrohidrodinâmica. Eu tenho esse artigo aqui também do Chiliomis, né, no qual ele tem, ó, testando um terceiro modelo de equação de magnetização. Só para vocês sentirem
como a gente tem artigos inteiros, assim, teóricos, só de discussão, de derivação de sistemas de equação para tentar representar o comportamento desses campos. Então a coisa ainda é meio open question, tem muita coisa em aberto ainda, né? E não é só a questão de eu chegar e conseguir ter um campo de velocidade, pressão e temperatura bonitinho, que nem tipo previsão do tempo, né? Que tem aqueles mapas coloridos e tal, que são lindos, assim, mas é vocês entenderem assim o esforço intelectual e que existe por trás da tentativa de se propor um modelo matemático coeso, fisicamente consistente, bem estruturado, que relacione essas variações no espaço e no tempo dessas grandezas eletromagnéticas, hidrodinâmicas, numa linguagem de campo interessante para a gente. Então, assim, eu vou parar por aqui, porque eu acho que já foi muita informação na aula de hoje. Tá ficando denso já esse rolê. Então eu pretendo nos próximos vídeos fazer vídeos mais específicos sobre tensor de tensões de fluido magnético. Então vamos falar só sobre tensor de tensões. E aí essa aula seria mais uma introdução, a aula de hoje. Né? Uma outra aula, modelos de magnetização de fluidos magnéticos. Para a gente ter uma série de vídeos, meio que um banco de dados assim, que tente organizar para a gente esses assuntos para que vocês, alunos de graduação, mestrado, doutorado, que tenham interesse em fazer pesquisa em ferrohidrodinâmica, tenham acesso a material de estudo de uma maneira fácil e prática aí com vocês. Belezinha, pessoal? É isso. Gratidão pela atenção e até a próxima aula.